Irmãos, já são 1h10. E eu quero trazer aqui hoje o que o Senhor está falando comigo já há algumas semanas, está remoendo. E já estava pronta desde a semana passada esse sermão, e eu fui revisá-lo, e eu tirei bastante coisa, porque eu falei, eu quero ser breve. Mas assim mesmo ele está longo. E eu acordei na manhã de ontem, cantando esta música, pô. Veio assim, eu sonhei cantando, acordei cantando e fiquei cantando. E essa parte de que eu preciso de um coração para obedecer. Dá-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Que o Senhor transforme nosso coração a um coração que está disposto a obedecer. Edinho, eu queria que você colocasse aquela imagem, por favor. A imagem que eu te mandei. O tema da mensagem de hoje é por culpa do meu primo. Nós vamos continuar falando sobre eternidade. E o subtema é o que você tem feito com o que é meu. Jesus perguntando para você, o que você tem feito com o que é meu? Entendendo que tudo é dele, né? E ele deixou com você. Nós vamos conversar sobre isso. Palavra dos talentos. Mas antes, eu quero fazer uma introdução aqui. Eu criei alguns tópicos. E o primeiro tópico é: você é analfabeto? Pergunta para o seu irmão, você é analfabeto? Responde para ele se você é. Eu não sou. Depende. Então, esse é o primeiro tópico. Depois, a eternidade, definição. Depois eu quero perguntar para você se você tem sucesso na vida. E depois nós vamos definir o que é sucesso. E depois nós vamos dizer por que a gente trabalha. Em razão do que a gente obedece. Nós vamos lembrar que você recebeu um talento, ao menos um, e que você vai ter que prestar conta dele. Você chora, já fica ruim, né? Então abra comigo a palavra do Senhor em Hebreus 6, do 1 ao 3. Primeiro você abre aí, mas nós vamos ler primeiro na amplificada que eu mandei pro Edinho. Hebreus 6, versículo 1 ao 3. Acompanhe a leitura. Portanto, vamos seguir em frente e passar o estágio elementar nos ensinamentos e doutrinas de Cristo, o Messias. Avançando constantemente em direção à completude e perfeição que pertence à maturidade espiritual. Não vamos novamente estabelecer a base do arrependimento e do abandono de obras mortas, formalismo morto, e de fé, pela qual você se voltou a Deus, com ensinamentos sobre purificação, a postura das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento e a punição eterna, ou eternos. Todas essas questões dos quais você deveria estar totalmente ciente há muito tempo. De fato, se de fato Deus permitir, nós agora prosseguiremos para um ensino avançado. Vocês conseguiram pegar aqui o fio da meada? Que alguns dizem que Paulo, outros não. O escritor de Hebreus está dizendo aqui que ele está dizendo assim, ó, tem coisas que já era para você estar sabendo. Tem coisas que já era para você estar, craque. Tem coisas que nós não precisávamos mais falar. E uma delas é ressurreição dos mortos e os julgamentos e punições eternas.
Ele fala de outras aqui, que talvez outra hora a gente pode também falar da fé, a fé com a qual você se rendeu a Jesus. Quantas vezes você vai ter que se render a Jesus? Quantas vezes? E hoje o culto só foi falando sobre eternidade e ressurreição dos mortos, né? E a gente não combina nada, viu, pastor? É Deus purinho. Eu quero ler também, só para ficar bem claro para você, e se você, talvez você seja analfabeto dessas coisas. Talvez você não entende ainda o valor que é a eternidade. Talvez você entende que talvez você pense que a vida que tem para viver é só essa. E talvez você saiba disso, mas na prática não é assim. Eu quero ler na Viva. Você tem a Viva, né, Edinho? Eu não te mandei a Viva porque da outra vez você falou que tinha a Viva. Hebreus 6, do 1 ao 3, na Viva. Essa mesmo. Preste atenção na leitura, irmãos. Paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento, tal como devem ser o cristão fortes. Certamente, não precisamos falar mais acerca de insensatez, de alguém tentar salvar por ser bom, nem sobre necessidade da fé em Cristo, né, irmãos? Eu estou aqui enfatizando mais. Vocês não necessitam de mais instrução em torno do batismo. Não batizou ainda? Está esperando o quê? Dos dons espirituais, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Se Deus quiser, avançaremos agora para outras coisas. É que uns falam que é Paulo, outros não. Mas ele estava aqui, um escritor desesperado para ensinar coisas que vocês ainda não estavam preparados. Ou nós, ou eu. Porque ele sempre tem que estar voltando, Davi. Sempre a gente tem que estar dando um passo para trás para poder dar outro passo para frente. Porque nós ainda não entendemos as coisas elementares da palavra de Deus. Não é, Kelly? Olha para você. Você acha que você já é um craque na palavra de Deus? Você é um expert. Você se considera um analfabeto, então? Não, né? Diga, misericórdia. Vocês não são analfabetos, eu creio em nome de Jesus. Mas preste atenção numa coisa importante e interessante que eu quero embasar aqui um pouco mais. Pensa você ir para a faculdade sem passar pelo primário. Pensa você querer ser um físico sem ter feito a base do 1 mais 1. É impossível, irmãos. Pensa, você tem que passar, irmãos, séries. É primeira, segunda, terceira, agora mudou, né? Tem o quinto, o sexto, agora o primário tem um ano a mais. E vai assim, que nem é primário mais, agora é fundamental 1, depois tem fundamental 2. Mudou tudo. Mas eu não consigo pegar o Benjamin e colocar para estudar com o Asaf, irmãos. Fica boiando. Quem aqui nunca entrou aqui e ficou boiando? Levanta a mão quem ficou boiando uma vez pelo menos. Eu fiquei, você não vai ficar? Por quê? Porque você não fez o discipulado ainda. Diga, misericórdia. Porque as bases que a gente quer construir aqui na igreja faz parte do começo, irmão. Você tem que começar do começo. Não adianta você querer sentar na janelinha sem entender nada. E é isso aqui que o escritor está dizendo. Você quer comer coisas mais profundas, se aprofundar no conhecimento, mas não faz a base. Aí fica boiando. Por exemplo, se eu chamar alguém aqui e falar, o que é cosmovisão? Todo mundo aqui é craque da cosmovisão? Claro que não. Não sabe nem o que é. Uma coisa tão elementar da igreja aqui, ó.
E você, se eu chamar você aqui, você não vai saber explicar. Quantas vezes teve séries de pregações sobre cosmovisão aqui na nossa comunidade. E quando o Hernandes falou sobre eternidade, é um assunto que eu gosto muito. A gente fez séries lá na igrejinha. Quem lembra, nós fizemos séries falando sobre eternidade, no nosso começo, lá onde o pastor lá consagrou a gente. Eu me lembrei, logo de Hebreus, que a gente precisa, infelizmente, irmãos, como na nossa igreja não é uma igreja, uma palavra difícil, como é que fala aquela palavra que todo mundo está ao mesmo tempo junto? Me ajudem a pregar, irmãos. Está todo mundo ligado. Uma igreja que está construída no mesmo pegada, na mesma direção, em unidade. Nós temos muitos irmãos, criança, adolescentes, igual e adultos. Mas isso na caminhada cristã. Tem muito velho que é criança. E tem muito novo que avançou mais que o velho. Porque vai da sua dedicação. Então você precisa mudar sua cosmovisão. Você precisa ter base. Para poder avançar como aqui. Se Deus quiser, nós vamos avançar para outras coisas maiores. E eu vou falar sobre eternidade. Definição, mas antes, abra comigo na ARA, Eclesiastes 3:11. Olha que interessante. Hoje o assunto é eternidade, irmãos. Ressurreição dos mortos, como já foi falado. Para que eu vivo? Eu vivo para essa vida? Ou eu vivo para a vida vindoura? Como a Cris leu aqui na oferta, Jesus falando. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo Deus fez formoso e ele pôs a eternidade no nosso coração. Eternidade, do hebraico olam, que fala longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, sempre, para todos os tempos, perpétua, antigo, tempo antigo, longo tempo, referindo-se ao futuro eterno, daquilo que é perpétuo. A eternidade significa a duração que não tem princípio nem fim, representando um estado ou qualidade do que está além da limitação, do tempo cronológico. Palavra do latim eternitas, derivada de habemus, é mais ou menos isso, ou tempo. Enquanto o tempo possui uma linha como passado, presente e futuro, a verdadeira acepção filosófica e teológica descreve a eternidade como intemporalidade ou um presente contínuo e pleno. Esse é o significado do dicionário bíblico Strong's. Peguei emprestado aqui 2 caras, eu tinha colocado 4, mas eu achei que ia ficar muito extenso, então eu fui conversar com 2 caras importantes, Platão e Santo Agostinho. Nas pesquisas, tá? Não foi pessoalmente. Tio Ké conhecia, Tio Ké andou com eles, foi um discípulo. Platão diz assim, o tempo como cópia da eternidade. O conceito, a eternidade pertence exclusivamente ao mundo das ideias, coisas que ninguém consegue entender, como nós lemos lá e agora em Eclesiastes. Quem é perfeito, imutável, fora do tempo. Vocês conseguem entender isso? Um tempo fora do tempo? Que Deus está fora, mas Ele age dentro. É louco, né? Não é louco? É difícil entender, irmãos, a eternidade, mas Deus colocou dentro do nosso coração. Em relação com o tempo, Platão diz
sobre a obra de Timeu, define o tempo como uma imagem móvel da eternidade. Como isso funciona? O universo físico se move em ciclos cósmicos para imitar de forma imperfeita a instabilidade eterna do mundo inteligível. Vocês conseguiram mais ou menos entender isso? É louco, mas é isso aí. Ele diz que o universo tenta, tipo, fazer uma sombra. Cadê o sombra? Para tentar explicar o que mais ou menos pode ser a eternidade. O universo, irmãos. Vocês conseguem entender? O universo tenta imitar o que talvez seja a eternidade. Significado: eternidade, permanência. Tempo, mudança. O Cronos muda. A eternidade é perpétua, firme, imutável. Nós vivemos num mundo onde as coisas começam, mudam, envelhecem e passam. A eternidade aponta a uma realidade que não sofre sucessão. Tipo, eu nasci, cresci, desenvolvi, casei, reproduzi, envelheci e morri. Ainda não. É só um tempo. O tempo faz isso com a gente. Mas... E aí vem o Asaf, depois vem um filho do Asaf, sucessivamente vai criando e gerando e substituindo. Mas na eternidade não é assim, vida. Para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Quem quer viver na eternidade? Diga eu! Santo Agostinho, o padroeiro da Cris. Ela brinca, viu? É brincadeira quem está ouvindo aí. É brincadeira. Ele diz assim: o presente psicológico e divino. Conceito: Deus criou o tempo a partir do nada. Logo, Deus está fora e antes do tempo. Distinção: no tempo existe passado, presente e futuro. Na eternidade divina, tudo é eterno, presente e imóvel. Na experiência humana, o ser humano experimenta o tempo apenas na mente, na memória, na atenção, na expectativa. Enquanto a eternidade é a ausência total dessas divisões. Você vive, e vive, e vive, e vive, e vive, e não para de viver. É louco. Eviternidade, ou AV1, que também Platão disse. Não, que eu li na significado do dicionário. Estado dos anjos e almas, que teve um início, a criação, mas não terá fim, e não sofre mudança do tempo físico. Falando da alma, né? A alma criada pelo Senhor, essa alma aí que está dentro de você, ela não muda. Ela é eterna e vai viver eternamente. Os anjos foram criados pelo Senhor, eles não mudam e vão ser eternamente anjos. O seu corpo perece, o seu corpo está no tempo, a sua alma está dentro do seu corpo, mas ela é eterna. A gente precisa cuidar mais do corpo ou da alma? A alma vai sofrer ou regozijar. Santo Agostinho faz uma observação extraordinária sobre essa experiência. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. O presente continua a passar. Então, como experimentamos o tempo? Memória passado. Atenção, presente. E expectativa, futuro. Santo Agostinho chama essa experiência de distensão da alma. Não somos criaturas temporais. Nós somos criaturas temporais. Lembramos, esperamos e passamos.
Deus não está sujeita a essa mesma sucessão temporal. Nós estamos aqui agora, mas não estaremos aqui para sempre. Como esse corpo que se corrompe, que se envelhece, nós precisamos estar atentos no presente, na expectativa de um futuro, porque na eternidade não vai ter sucessão. Não vai ter outra oportunidade. A oportunidade é agora, presente. Amanhã a gente não tem. A gente só pode crer que vai ter. Mas o que dia que a gente tem para viver é hoje. E o curioso de tudo isso, irmãos, que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Como eu já li, a minha pergunta é: você entende a eternidade? Você consegue compreender o que é a eternidade? Nós lemos lá que Deus colocou a eternidade no nosso coração, mas o homem não pode descobrir as obras desde o princípio ao fim. Nós não sabemos como vai ser as obras até o fim, apesar da palavra descrever, mas a gente não consegue entender. Você consegue entender o que é eterno? Acredito que muitos de nós não conseguimos. Com atitudes que temos em nossas vidas, nós deixamos muito a desejar se vivemos realmente para a eternidade ou se vivemos para este mundo. Porque se nós entendêssemos, muitos de nós teríamos atitudes diferentes de que temos. Viveríamos diferente. Trabalharíamos e empreitaríamos a nossa vida de forma mais prudente. Carregamos no nosso coração a percepção da eternidade, mas não conseguimos enxergar do princípio ao fim o que Deus enxerga. Para nós, por exemplo, a eternidade já começou para você? Você entende que a eternidade já começou? Sim ou não? Responda com sinceridade aí, fala aí. Você entende? Você entende, Lê? A eternidade já começou? Sim. Mas muitos tinham dúvida de responder. Porque eu não morri? Como assim? A sua alma é eterna. Por exemplo, outra pergunta, que talvez você não saiba responder. Quando você morrer? Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Se o meu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Céu, inferno, podes crer. É velha, né? Se o seu coração parar de bater agora, por exemplo, uma pergunta teológica, você vai para o paraíso? Você vai ficar dormindo? Ou você vai para a glória direto? Você sabe responder? Ou pelo menos para você mesmo? Eu não vou responder para você não. Deixa você estudar. Nós estaremos no paraíso ou estaremos dormindo? Eu vou esperar ou eu vou direto? A gente precisa entender o que é a ressurreição dos mortos. E a Cris leu aqui sabiamente quando ela falando que Paulo dizendo se Jesus não ressuscitou, então é em vão a pregação. Jesus é o primeiro ressurreto, homem ressuscitado ao céu. E como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A gente precisa ter sabedoria para viver a vida. Precisa ou não precisa, pastor? Você acha que a gente precisa ter sabedoria para viver? Nós vamos entrar aqui agora no sucesso, então. A parte do sucesso. Salmo 90, 12. Salmo de Moisés. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Aí ele termina o Salmo em 90, 17, dizendo:
Presta atenção, o 90:17. Seja sobre nós a graça que cantamos aqui do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele pede para o Senhor dar um coração sábio, para que a gente viva com sabedoria e contando os nossos dias no Cronos. Senhor, ensina a contar nossos dias para viver com sabedoria. E nessa peleja, nesse jeito de viver, que o Senhor confirme através da graça as nossas obras. Que as nossas obras sejam confirmadas, as obras das nossas mãos. Preste atenção o que diz a Viva. Coloca no Salmo 90:12 e depois 17, na Viva. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo para conseguir a tua sabedoria. Presta atenção, pula para o 17. Ó Deus, nosso Deus, cubra o seu povo com sua gloriosa bondade. Dai-nos ou dê-nos força para o trabalho, Senhor, através da sua graça. Dê-nos sucesso em tudo que fizermos. Diga aleluia. Quem quer ter sucesso, diga eu quero. Eu quero ter sucesso. Nós vamos prestar conta a Deus do jeito que eu administro tudo que Ele tem colocado em minhas mãos. E Moisés está dizendo: Senhor, confirma então a obra das tuas mãos sobre mim. E o que é verdadeiro sucesso, irmãos? O que é sucesso no seu ponto de vista? Sucesso é um bom emprego, o Asaf já falou aqui. Sucesso é ganhar muito dinheiro? Responda. Sim ou não? Você viu que a Cris falou aqui, né? Aqueles que almejaram o céu fizeram grande sucesso na terra. Mas tem gente que almeja a terra, o sucesso da terra. Quer ser próspero em tudo, irmãos? Quem quer ser próspero em tudo? Quem quer que o Senhor confirme as obras das tuas mãos, irmãos? Corre lá para o Salmo 1, versículo 3. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, no seu devido tempo, dá seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo que faz é bem sucedido. Tem segredo para isso? Para ter sucesso? Tem que estar plantado junto ao ribeiro de águas. Talvez você não saiba o que é sucesso. Você quer ter sucesso na finança, você quer ter sucesso no casamento, você quer ter sucesso no ministério, você quer ter sucesso como homem, como mulher. Veja aqui que Jesus falou de um homem que fez muito sucesso. Lucas 1:15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. De quem que Jesus estava falando aqui? Está dizendo aqui que ele foi grande. João Batista foi grande aos olhos de quem? A gente quer ser grande aos olhos de quem? Quem que é a nossa referência quando a gente quer fazer algo? Quando a gente quer grajear algo ou ter uma missão em algo? Ser grande perante os homens ou perante o Senhor? João Batista vivia uma vida isolada e rígida. Tinha roupas de pele de carneiro, irmãos. Comia alimentação simples. O que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Que sucesso! Que sucesso, povo! Quem quer ter um sucesso como esse? Quase ninguém. Mas ele foi grande diante do Senhor. Comendo gafanhoto, vivendo no deserto, agradando ao Senhor e pregando arrependimento. Por exemplo, Elias era grande? Grande profeta, sucesso. Foi alimentado por uma viúva em Serepta durante
uma seca, grande seca que houve em Israel. Grande, mas dependente do Senhor. Abraão, que ainda Abrão largou todo o seu luxo da cidade grande para viver no campo, para viver aonde Deus mandou ele ir. Largou tudo. Largou a vida de sucesso que talvez ia ter na cidade grande e foi embora. Isso é sucesso, irmãos? Perante os olhos humanos, todo mundo quer viver nos Estados Unidos. Né, pastor? Ganhar bastante, viver em dólar ou euro. Procurando uma vida confortável aos olhos humanos e não aos olhos. Você precisa ter sucesso aos olhos de Deus. Jonas queria ter sucesso pregando no lugar errado. Mas Deus falou, vai para Nínive. E ele quis ir para Tarso. A vida contrária de Deus é só tempestade, é só chuva e é só desgraça. Quando a gente busca sucesso com nossos braços, irmãos, vai dar ruim. Vai dar ruim. Sansão, por exemplo, esse aí teve sucesso na vida, né? Esse aí escolheu o sucesso da carne. E ele teve perante a carne, teve ou não teve? Mas sabe qual foi o maior sucesso de Sansão? Quem pode me dizer? Morrer. Morrer e matar mais na morte do que na vida. É meio louco, né? É de ponta cabeça as coisas que Deus faz, irmão. Que sucesso você quer ter, Guilherme? Davi, pastor Álvaro. Nós buscamos sucesso que o mundo pode dar, não aquele. Quem foi o que mais teve sucesso na vida? Que a palavra do Senhor diz. Se não, Jesus Cristo, irmão. Ele largou tudo que ele tinha, negou a sua própria carne, de ser Deus, abriu mão para morrer na cruz. Olha o sucesso, morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. E foi o maior sucesso do mundo. Aleluia. Então eu pergunto para você, que tipo de sucesso você está buscando? Nós precisamos entender. Quem obedece conforme cantamos, ou tem um coração igual ao Senhor, vai viver igual a Ele. E vai ficar com os olhos fitos na eternidade. Quanto tempo já gastei? 10 minutos? Então tem bastante ainda, né? 1 Coríntios 15, 19. Essa semana eu confundi esse versículo, falei que era em Eclesiastes, mas agora eu vou retificá-los aqui. 1 Coríntios 15, 19. Viu, Ricardo? Foi para você que eu falei. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na Viva, por favor, Edinho. E se, de fato, de sermos servos de Cristo, nos traz a esperança para esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Se o fato de sermos servos traz esperança só para essa vida, eu quero dizer, irmão, você está correndo atrás do vento. Está correndo atrás do nada. E vai dar ruim no fim. Então nós vamos recapitular um pouquinho a parábola do talento. Eu já estou caminhando para o fim. Isso aqui só foi a introdução. Pequena introdução. Mas eu prometo que serei rápido. Mateus, eu vou lá ler na Viva também. Irmãos, é pouquinho tempo para quem vai passar a eternidade com Cristo. Então dá para aguentar um pouquinho, dá pô. E outra, hoje tem almoço. E se você veio despreparado para pagar 12, é 15 reais, Gleice? A igreja já pagou, então pode almoçar aqui e está pago. Mas se você pode pagar e não paga, eu sei que Deus está vendo e você vai se dar mal com isso também. Então pode ficar para o almoço que eu estou... Viu, Gleice? Me desculpa aí, tá? É faixa só para quem não veio preparado. Pode almoçar. Então pode ficar até o final da palavra, tá? Só hoje. Não vai embora não, tá? Por favor. É mais um pouquinho.
Vou ler do 19, eu não vou ler toda a parábola porque eu vou dar uma explicação. Mateus 25, do 19 ao 27, e depois do 29 ao 30. Depois de muito tempo, o Senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestar conta. Vocês sabem o contexto, porque Hernandes já pregou isso aqui há 2 semanas atrás, e ele leu ela inteira. Eu vou ler só a metade. Depois de muito tempo, o Senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestar conta. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Senhor me confiou 5 talentos, veja, aqui estão mais 5. O Senhor elogiou o servo. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, diga pouco. Eu, porei você, ou sobre muito. Venha festejar com o seu senhor. Depois veio o homem que ele tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o Senhor me deu 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Respondeu o Senhor: você foi fiel no pouco, diga pouco. Agora lhe darei muito mais. Venha festejar com o seu senhor. Então o homem que tinha recebido um talentinho, eu estou querendo aqui ser meio sarcástico aqui, só para você pensar que um talentinho não vale nada. O que tinha recebido um talento disse: patrão, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso eu tive medo, Deus. Oh Deus não, Senhor. Saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele intacto, eu não gastei nada. Toma aqui, eu te devolvo ele perfeito. Eu enterrei, Deus, Senhor, patrão. Saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o Senhor respondeu: servo mau, preguiçoso, já que sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você devia pelo menos ter posto o meu dinheiro no banco, de maneira que pelo menos teria posto o meu dinheiro, pudesse ganhar alguns juros, porque aquele que usa bem o que não lhe dão, a este será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo no pouco que tem, o pouco que tem será tirado. Joguem esse servo inútil, preguiçoso, lá fora no escuro. Ali há choro e ranger, aonde haverá choro e ranger de dentes. Onde que ele está dizendo aqui? De onde que é isso? Onde que é esse lugar aqui, irmãos? Não é lugar bom, não. Não é lugar bom, não. E é eterno. Fala, igual o pastor ensinou a semana passada: misericórdia. Quem quer ir para o inferno, diga eu. Deus me livre. Tem uns que caem nessas brincadeiras. Quem quer ir para o inferno, diga nada. Deixa para lá. Senão vou. Quem vai ficar feliz quando. Pastor Antônio que falava essa. A história é, irmãos, Deus confia bens do seu reino aos seus servos, nós. E ele se ausentou entre a primeira vinda e a segunda vinda. É esse intervalo. E nessa subida aí, eu subirei ao céu e deixarei com vocês o Espírito Santo, que ele dá graça através da capacidade de cada um, para exercer o talento ou o dom daquilo que ele te chamou para fazer. A parábola dos talentos não é apenas uma lição sobre habilidades pessoais, ou com o dinheiro, como lidou com o meu dinheiro, também. Mas é um ensino com fidelidade e obediência a Deus.
do período que ele está ausente, mas deixou o Espírito, para você grajear nesse tempo como um sábio construtor, como Hernandes também ensinou lá, com que material você está trabalhando. A parábola conta de um homem rico, que viaja para uma cidade distante, mas antes de ir embora, ele distribui alguns bens para alguns servos. Ao primeiro ele entrega 5, diga 5. Ao segundo ele entrega 2, diga 2. E ao terceiro ele entrega 1, diga apenas 1. Cada um recebe uma quantia. E é o interessante, Jean, que é segundo a capacidade que o próprio Deus colocou em cada um de nós. Você tem um talento de acordo com a capacidade que Deus já te treinou na vida inteira para ter. Diga aleluia. Os 2 primeiros trabalharam e dobraram aquilo que eles receberam. Porém, o terceiro enterrou e não produziu resultado nenhum. Quando o Senhor retorna, é engraçado que ele elogia os 2, mesmo que multiplicou 5 por 10, e o mesmo que multiplicou 2 por 4. Ele falou a mesma coisa para os 2, servo bom e fiel. Ele não elogiou mais o que multiplicou mais, querendo dizer que ele era mais importante. Ele deu o mesmo elogio para os 2, servo bom e fiel. Foste fiel no quê? No pouco. Irmãos, é interessante, né? Pouco, ele diz que é pouco. Você ter 5 talentos é pouco. Ter 10 talentos é pouco. Ter 50 talentos é pouco. E a Bíblia diz que a gente tem que multiplicar os nossos talentos. E é interessante quando você tem 1 talento, ou 5 talentos, ou 10 talentos, e não constrói esses talentos para que ele produza fruto, Senhor, pega de você e dá para aquele que produz mais. Por isso que tem um monte de gente sobrecarregada e um monte de preguiçosos fazendo nada. E aí uns têm que fazer mais porque você não está fazendo o que você deveria fazer. E ele depois convida eles para entrar na alegria, na festa. Mas ao terceiro ele chama ele de negligente e diga preguiçoso. Pastor, infelizmente eu digo, existe preguiçoso no nosso meio. Existe pessoas negligentes no nosso meio. Porque o Senhor entregou talentos a vocês e vocês estão simplesmente olhando para o irmão Paul, que tem 5 talentos, e fala, por que o Senhor deu 5 talentos para o Paul e só me deu 1? Por que o Paul parece ser mais bonito? Não, ali é, né, talento? É só parece. E eu só tenho 1 e todo mundo me vê como feio. Porque às vezes a gente mede as pessoas pela quantidade de talento que elas têm. Mas Deus não vê você e eu assim. Não importa quantos. Você tem um talento. E Ele te vê igualzinho. Talento era uma escala. Uma medida de balança. Aquilo que era pesado. E ele era diferente em diferentes lugares e época. Era uma soma de dinheiro, de acordo com a mudança e as leis locais. Falava em 60 minas ou 6.000 dracmas. No mundo antigo, e preste atenção que eu vou deixar você agora de boca aberta, por isso que eu disse para você que é apenas 1. Segura. Um peso no contexto da parábola representava uma enorme, diga enorme quantidade de dinheiro. 6.000 denários, era aproximadamente 15 a 20 anos de trabalho de um homem trabalhador. Era pouco. 1 talento só, eu estou dizendo, era 20 anos de um salário de um trabalhador. Então, quando o Senhor se afastou, Ele deu uma coisa grande para aquele simples rapaz. Olha como é importante o talento que você tem, irmãos. Olha o valor que ele tem. Se você falar, você tem ao menos 1 talento. Fala para o seu irmão, ao menos 1 talento você tem. E você acha que esse talento não vale nada? Ele vale muito.
Isso elimina um monte de desculpa. Um monte de desculpa que a gente dá. É verdade ou não é, Kelly? Dani? Não é verdade? Um monte de desculpa que a gente dá que eu não vou fazer porque eu não tenho. Você tem. Eu garanto que o Senhor é generoso. Aqui só Ele está dizendo mas o Senhor distribui muitos talentos. Irmãos, você tem muito mais que um talento. Não é verdade, pastor? Talvez você não foi treinado, ou às vezes você está enterrando com medo, mas você tem. Eu não recebi nada de Deus, né, Ale? Você fala assim, ó o pastor Ale, o cara tem um monte de talento. E eu, tenho nada. Nós recebemos muitos valores. Tempo é valor? A vida tem valor? As oportunidades têm valor? Recursos, o Senhor está te enchendo de recursos. Você não dá oferta, mas o Senhor te dá mesmo assim. Conhecimento, irmãos, hoje o conhecimento está na palma da mão. Isso não tem valor? Quantos amigos, relacionamento também é talento. Você é um cara liso, fala fácil, é um pregador nato, só que não usa para pregação, usa para falar asneira. Mas o cara desenrola na fala, hein, pô? Que vendedor? Mente pra caramba, mas vende porque ele é bom. Isso aí é gastar o dinheiro à toa. Esse é o filho pródigo, viu? Vai brincando. O Senhor te deu o talento de ser um bom orador e você não ora nada. Só pra igreja. Até falei errado. Dons, o Senhor te encheu de dons, irmãos. Possibilidade de servir. Você enterra o seu talento de ser servo na igreja, porque tem um monte já, então não vou. Você tem a responsabilidade de anunciar as boas novas. Também não anuncia. Olha quantos talentos que eu falei aqui só brincando e você acha que você não tem nenhum. Tem medo de usar o microfone? Não fala no trem. Grita lá no trem, diz, presta atenção, eu quero pregar aqui. Não quer falar no microfone, fala no trem. Fala na praça. Pega uma caixinha, um megafone, vai pregar, irmão. O pastor não me dá oportunidade. E eu tenho chamado para pregar. Eu nunca vi você pregar no trem ainda. Faz um vídeo, mostra. Pastor, eu pregando no trem. E o pai, por exemplo, que não tem responsabilidade nenhuma com o filho. Pensa num bem precioso, a herança do Senhor são os filhos. E Ele entregou a você. Entregou em você e você é um pai ausente, negligente, preguiçoso. Você vai dar conta a Deus. Você vai dar conta a Deus. O Senhor entregou bens a nós. O Senhor não deu aos servos algo que passou a pertencer a eles. Isso é importante falarmos. Porque a gente acha que é meu. Põe a imagem de novo do tema para eles ficarem lendo toda hora. O que você tem feito? Olha o Senhor falando com você. Com o que é meu? O que você tem feito com o que o Senhor tem dado? Não é seu, irmão. Diga para o seu irmão do lado, não é seu. Esse talento de tocar não é seu. Ele vai querer de volta quando ele voltar. Fala para o seu irmão, eu não sei qual que é seu talento. Se você sabe, você fala. Mas ele vai querer de volta quando ele voltar. O Senhor só confiou na sua mão. Ele te deu por enquanto. E a vida é breve. A vida é breve. A vida passa por um piscar de olhos. É como uma fumaça, é como vapor, como Eclesiastes diz. E você está fazendo o que com aquilo que o Senhor te deu, Dinei? Brincadeira, mas é verdade. Ele confiou na sua mão, Jean, Tati, James, Gustavo. Você é talentoso demais, Gustavo. Não enterra aquilo que Deus entregou na sua mão. Porque vai chegar naquele dia, servo mau e preguiçoso. Você é preguiçoso. É para mim, é para você. Você vai queimar no inferno.
Ai, pastor, não fale inferno. É feio falar inferno. Jesus falava inferno toda hora. Propriedade é diferente de mordomia. Você não tem nada, nem a sua vida é sua. Você pertence ao Senhor e nós cansamos de falar. Na vida e na morte nós pertencemos ao Senhor. 1 Coríntios 4, do 1 ao 2. Assim, pois, na RA, tá? Depois você volta na imagem de novo, vai deixando a imagem. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se quer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado como... É assim que o Senhor quer te achar quando Ele voltar, cara. Obediente e fiel. Nós precisamos ser fiel. Você é dispenseiro, você é mordomo, e o mordomo trabalha. 1 Pedro 4,10. Servir ao Senhor uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de... Vocês estão pregando comigo? Obrigado. Você tem um dom, você tem 2 dons, você tem 3 dons, você tem 5, você tem 10, irmãos. E talvez você tenha até mais dom dos irmãos, porque o seu irmão preguiçoso não está fazendo e você está fazendo no lugar dele. Tem um monte de gente, tem um monte de cargo na igreja, porque o que era para estar naquele cargo não está. E não é seu. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Você não é seu. Quanto mais o dom que Ele te deu. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Diga para o seu irmão, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O Senhor deu talentos a você. A um Ele deu 5, a outro Ele deu 2 e a outro Ele deu 1. Segundo a capacidade que Ele mesmo também deu para cada um de nós. Nem todos recebem a mesma quantidade, nem a mesma função, como Paulo já escreveu ali em Coríntios, que nós somos como um corpo. Não adianta você querer ser mão e todo mundo ser mão, ser todo mundo ser orelha. Não dá para um corpo funcionar se todo mundo quiser ser a mesma coisa. Você precisa estar no seu lugar. E os dons mais importantes são aqueles que ninguém vê. Qual que é o seu órgão mais importante? É o coração, a mente, né, Tiago? Tiago que pode dizer aqui o testemunho da mente. Quão importante que é a cabeça da pessoa. E ele está escondidinho, protegido com como é que chama aqui? Ó? O crânio. Bem protegido. E quem vê? Só o médico que abriu lá, né? Eles estudam muito. Então, os órgãos mais importantes, você quer estar na frente, irmãos. Aqui é o garçom. O garçom é que serve a mesa, não é, pastor? Então, o garçom não tem menos importância do que aquele que está sentado na mesa. E você só quer ser garçom. E às vezes você tem que estar na mesa comendo. Comer é mais legal que servir. Apesar que servir é mais legal que comer. Sei lá. Nem todos recebem a mesma qualidade, nem a mesma função, nem a mesma visibilidade. Deus não trabalha igual, irmãos, com todos nós. Somos um corpo e cada um tem a sua função e a sua responsabilidade. E Deus conhece a capacidade de cada um. Deus não dá nada para você que você não possa fazer. Se Ele deu, é porque Ele mesmo te capacitou. Então, para de desculpa. Para de de mimimi.
Ele conhece a maturidade que você tem e Ele te deu isso, porque até hoje você não cresceu. Porque se você crescer um pouquinho mais, Ele vai dar mais. Ele conhece a sua estrutura, você não aguenta tanto peso ainda. Por isso que você tem que se dedicar mais, porque Ele vai dar mais conforme você vai trabalhando mais. Ele conhece a vocação, desde pequeno você já dá sinais. Esse aqui vai ser cantor, esse aqui vai ser dançarino. Olha aqui, já está tocando bateria, já com a mão, você vê ele todo, já mostra sinais. A vocação já está desde bebê. E Ele vai capacitando, vai usando os pais, a responsabilidade dos pais de capacitar os filhos. Ele vai dando responsabilidade a cada servo. Por quê? Porque desde o ventre o Senhor te escolheu. Eu não vou ler não, amor. Mas Jeremias 5:1 diz que Ele te formou do ventre, te escolheu para ser profeta, ou não, pregador, ou não, ministro, professor, diretor, funcionário. Ele te capacitou para ser profeta para as nações. 5 não significa que você é mais amado. 2 não significa que você é inferior ao que tem 5. E 1 não significa insignificância alguma. São medidas diferentes das responsabilidades que o Senhor deu a cada um de nós. O problema não é receber mais ou menos. O problema é não ser fiel com aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Talento, irmãos, pode ser várias coisas. Eu vou citar alguns rapidinho. Ensino, serviço, exortação, misericórdia, liderança, contribuição, evangelização, pastoreio, administração, conhecimento, sabedoria. Pode ser habilidades, música, comunicação, organização, artes, tecnologia, escrita, ensino, trabalho manual, capacidade empresarial, medicina, aconselhamento e liderança. Irmãos, tem milhares e milhares de talentos que o Senhor tem colocado sobre as suas mãos. Também pode ser recursos, dinheiro, casa, terra, negócio, equipamento, alimento, veículo, estrutura financeira. Quantas coisas o Senhor tem colocado na minha e na sua mão? E o que você tem feito com isso? Nós precisamos trabalhar, irmãos, para a eternidade. Nós não trabalhamos para o que os meus olhos veem e nem o que minha carne deseja. Paulo diz que ele esmurrava o corpo todos os dias, porque, irmãos, muitas vezes você está aqui na frente, pregando a muitos e se perdendo, porque você prega para você mesmo, prega para que todo mundo te veja e você se quer mais cheio, mais bonito. Por isso que Paulo falou, eu esmurro meu corpo, porque eu não quero fazer nada para mim, eu quero fazer para o Senhor. O que você tem ganhado do Senhor? Não é seu. Você não é dono. Então produza. Multiplique seu talento. Você acha que é pouco? Então se dedique à obra. Se dedique aonde você estiver, irmãos. Eu não estou falando aqui só de igreja. Pastor, isso não é uma pregação para agirmos aqui, para dentro. Também, mas não é só. É onde quer que você esteja. Produza. Produza. Olhe para o céu. Não corra atrás do Senhor por causa do pão, porque o pão perece. Corra para as coisas que não perecem. O que produziu 10, ele disse, ele chama ele de bom e fiel. Ele vai chegar e vai falar para você, servo bom e fiel. Deus não mede a minha fidelidade pela capacidade que Ele deu a outra pessoa. Deus não compara. Ele não faz comparação. Porque o Alê faz muito e ele faz, glória a Deus por isso. Mas Deus não compara o Alê com aquele que Ele deu menos talento. É a mesma coisa para Deus. Porque a comparação é inimiga da mordomia. Quando eu comparo o Paulinho comigo, eu paro de fazer. Porque eu vejo ele fazendo e eu não faço porque eu me incomodo com o que ele está fazendo. E eu queria talvez estar no lugar dele fazendo. Para de comparar você com o irmão. Para de olhar o talento do irmão e comparar com o seu. Porque às vezes, pastor, nós queremos estar no lugar do irmão, sendo que o Senhor nos chamou para estar no nosso lugar. Para de perguntar, por que ele tem 5?
Vou dar uma esticada aqui, tá, irmãos? Mais um pouquinho, vocês aguentam? Só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? O ponto é frutificar. Nós estamos no ano da frutificação, então nós precisamos frutificar. E muitas das vezes nós temos que aparar muitos ramos que não estão ajudando na nossa frutificação. Tem muita coisa que nós precisamos tirar da nossa vida para frutificarmos. Muda a visão, irmão. Para frutificar, nós precisamos ter uma visão boa da vida. Olha só o que o servo que tinha um só falou. Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor era um Senhor rigoroso, que colhe aonde não planta, que semeia aonde não, que colhe, como é que é, irmãos? Me ajudem. E recolhe onde não semeia. Obrigado. O que ele falou? Eu tive medo. Quantos medrosos tem aqui nessa tarde? Nós somos medrosos. Medo de errar, medo de expor, vergonha de fazer e os outros ficar olhando. A gente já entra com medo. Na verdade é que a gente já entra com medo. Quem jogou bola sabe como é. O cara não joga nada, né? Aí os caras já começam a olhar para ele meio assim, ele já pega a bola e já erra. Já aconteceu com o Paulinho? Não, o Paulinho sempre foi bom no futebol. Eu era mediano. Então, você fica com medo. Aí você erra. Ou você não quer nem entrar para não errar. Por exemplo, é chamar as crianças para vir falar aqui na frente. Sabem falar, já sabem até o que vai falar, mas quando chega aqui treme. Aí não sai nada. O medo de ser julgado, avaliado pelas pessoas faz com que a gente não faça aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. Repreende todo medo na sua vida. Fala, eu repreendo todo medo. Porque no amor não existe medo. Lança fora o medo. Amém. Visão distorcida do Senhor cria medo, inatividade, esterilidade. Só que uma coisa não muda, Pida. Você vai prestar conta. Talvez o jovem que tinha um só, ele não via o Senhor como um Senhor bondoso, que nós cantamos aqui. Ele via o Senhor como um carrasco, como mesmo ele disse, o Senhor é rigoroso, e ele é. Só que ele também é um Deus amoroso, que vai perdoar se você vir aqui na frente e gaguejar, porque você ainda é inexperiente. Mas ele vai te capacitar se você vir na confiança dele e não na sua. Amém? Você não é nada, irmão, tudo ele te deu. Então não vem aqui, ou vai lá, ou vai na faculdade. Muitas vezes você tem que apresentar um TCC, todo mundo vendo, e aí você fica, tudo que você tem foi o Senhor que te deu, certo? Então você vai lá na frente na confiança sua ou do Senhor? Mas você tem que estudar, viu? Vai brincando que ele vai revelar lá. Irmãos, nós enxergamos Deus e a gente tem que enxergar Deus como um rei. Mas como nós aprendemos no discipulado, você que não fez vai boiar mais uma vez, né, Tati? Você tem que enxergar Deus como o rei e como o pai. Um pai que ama, um pai que abraça, um pai que acolhe, que põe no colo, que dá umas palmadas, mas fala, vai lá, faz de novo. E ele é um rei que também vai julgar. Mas ele apresenta mais como pai para você. Eu vou caminhar para o fim, irmãos. A parábola inteira, irmãos, ela fala mais sobre administração do que tudo. Servo bom e fiel. Entenda, a origem, eu recebi. A propriedade não é meu. A responsabilidade foi colocada em minhas mãos. A temporalidade. Tenho isso enquanto o Senhor está ausente. E sim que último, um dia ele volta e eu vou prestar conta. E dia que ele prestar conta, você vai receber galardão.
Uma coisa importante, salvação e galardão não são sinônimos, viu? Somos salvos pela graça, e já foi lido aqui hoje. E nós não somos salvos porque multiplicamos talento. Eu multiplico talento, já tenho a minha salvação garantida. A salvação é graça. Salvos pela graça, criados em Cristo para as boas obras. Nós fazemos e trabalhamos ao Senhor porque nós somos gratos a Ele. O Senhor diz ao servo bom que multiplicou 5 e ao servo que multiplicou 2, entra no gozo do Senhor. Foste fiel no pouco. Foste fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Tudo nós podemos ganhar nessa vida, irmãos. Tudo. Mas nada, absolutamente nada do que nós ganhamos aqui é comparado àquilo da glória que está sendo revelada e que vai ser revelada naquele dia. Tudo que nós ganhamos e praticamos multiplicação aqui, irmãos, não se compara a Jesus Cristo e a revelação dele naquele dia. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Estou caminhando para o fim, irmãos. Só falo isso 10 vezes. Eu falei 2. O que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Se Ele voltasse agora, o que você apresentaria a Ele? A sua vida, a sua correria? O que você colocaria diante dele? O que você apresentaria para ele agora? Senhor, olha aqui, ó, o Senhor deixou esse talento. Olha quantos eu te dou. Olha quantos eu te entrego, Senhor. Olha o que eu fiz, Senhor, com aquilo que o Senhor me deu. Porque o objetivo principal que não é transformar 5 em 10. Ou 2 em 4. Apesar de que você tem que fazer. É você chegar naquele dia, sabe? Mesmo que multiplicar 1 por 1,5. Ou 2 por 3. É você chegar naquele dia e falar: muito bom servo, bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Vem para a festa principal, vem viver a eternidade comigo. Aleluia. Olha o que o Senhor disse aqui. Vamos ler de novo na NVT, Mateus 25, 23. Estou caminhando mesmo agora, irmãos. Certeza. O Senhor disse: muito bom, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena ou quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Você quer ouvir isso? Ou você quer ouvir 26 agora? 25, 26. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? 28. Em seguida ordenou: tire o dinheiro deste servo e dê para aquele que tem mais talento, ou 10 talentos. 29. Pois o que tem mais lhe será dado, e terá grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente. Que essa palavra possa ser melhor ministrada no seu coração. E a pergunta que eu faço é a mesma pergunta que eu comecei. Você é analfabeto espiritual? Você não entende as coisas espirituais e está buscando só as coisas carnais e mundanas? Por exemplo, você lê ou ouve e não entende nada das coisas de Deus? Tem medo e não avança?
recebe, mas não administra. Sabe, mas não pratica. O problema não é o que está avançando mais. O problema é que você não permanece naquele lugar de constância e de obediência, quando já deveria ter amadurecido faz tempo. Hebreus 5:11. O contexto de Hebreus que eu li 6. Na NVI, por favor. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devesse ser mestre, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vocês são crianças? Vocês estão preparados para uns alimentos mais pesados? O Senhor quer te dar mais, quer depositar mais nas suas mãos, mas a sua visão precisa ser mudada. Você precisa olhar mais como administrador, como um mordomo, do que como um dono. Você precisa se dedicar mais àquilo que o Senhor colocou às suas mãos. A aplicação final, e aqui eu termino. A questão da eternidade não é quanto Deus colocou na mão do outro. A questão é quanto Deus colocou na minha mão. E o que eu estou fazendo com isso? Eu não preciso de 5, de 10, de 20, de 50 talentos para fazer alguma coisa. Eu não preciso de 2. Eu só não posso enterrar aquilo que o Senhor me deu. Então não é a quantidade de talento. É o que você está fazendo com o que o Senhor colocou na sua mão. Porque o Senhor vai voltar, irmãos. Ele prometeu e vai voltar. Isso não é história da carochinha, não. E nem é história para te deixar assustado. É verdade. E naquele dia ele vai perguntar para você: quanto você teve? Ó, Senhor, você me deu isso, aquilo, me deu mulher, me deu esposa, me deu carro, me deu trabalho, me deu isso, me deu filhos, quantos filhos você me deu, Senhor? Me deu isso, me deu aquilo. Pensa na lista de coisa que é grande. É grande. Quanta lista de coisas o Senhor vai falar: olha, isso, Senhor! E aí ele vai perguntar: o que você fez? O que você tem feito na realidade? Ele vai falar: o que você fez com o que eu te dei? Por isso, amadureça, cresça, come comida forte, irmãos, administre, frutifique, seja fiel. Porque o maior sucesso de uma vida não é terminar com muito nas mãos, é terminar diante do Senhor ouvindo: muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Eu quero entrar. E a música Tua Alegria veio bem de encontro a essa. Eu falei: Senhor, pela fé, essa esperança está aqui no meu coração. Naquele dia ele vai perguntar: o que você fez com o que é meu? E você diz: aqui, Senhor, eu multipliquei, Deus, eu não enterrei, Senhor. Fica em pé, vamos encerrar, eu não vou falar mais nada, não.
minuto de reflexão. Feche seus olhos, irmãos. Já teve apelo hoje aqui. E eu creio que você já está, desde o começo do culto, ouvindo sobre isso. Põe a mão sobre o seu coração com os olhos fechados. Sabe essa desculpa que você fala que você não tem nada? Está repreendido na sua vida. Você não pode dar mais essa desculpa para ficar estagnado e parado, negligente com aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Faça rapidinho uma breve expressão de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem depositado nas tuas mãos. Você recebeu. Olha o quanto você recebeu. Olha o quanto o Senhor tem te suprido. Como cantamos aqui nessa noite, Deus é bom. Deus é fiel. Você tem motivos de gratidão para dar ao Senhor? Pela vida que você tem vivido? Por que você tanto olha o outro, olha as dificuldades e não olha aquilo que você já ganhou? E está sendo inativo, parado, bloqueado. Não participa das coisas porque você fica olhando para o outro. Fica olhando para a sua vida e cada vez você fica mais parado. O Senhor vai pedir conta de tudo as atitudes que você está tendo. Fala ao Senhor agora. Fala ao Senhor que você está com dificuldade de exercer o seu talento. O Senhor repreende aquele que o ama. E o pai hoje te chama para o colo depois da repreensão e fala: e aí, filho? Você vai continuar aí nesse lugar de medo? Você quer ser chamado de preguiçoso naquele dia? Que em nome de Jesus essa palavra possa trazer para você um renovo espiritual sobre a sua vida. Não olhe mais para o mundo, para a terra, para ganhar o mundo e perder a alma. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma, irmão, irmã? É hora de olhar para o céu, de trabalhar para a eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, essa é a minha oração para a minha vida. Senhor, eu faço a oração de Paulo. Eu não quero pregar, Pai, naquele dia não ser reconhecido. E o Senhor falar para mim: não te conheço. Por causa do talento. Eu trabalhar no talento para o talento e para mim mesmo. Não, Deus. Eu quero que meu corpo seja espancado. Para que o mais importante naquele dia eu ser reconhecido como um servo fiel. Me ajuda a ser servo fiel. Muda a minha história, Deus. Muda o meu jeito, Deus. Essa é a minha oração pessoal, Pai. Eu sei que eu posso dar mais. Eu sei que eu posso grajear mais. Eu sei que eu posso frutificar mais, Deus. Mas eu fico um pouco ainda na minha preguiça. Oh, Deus. Faça eu crescer, frutificar e multiplicar os meus dons. Eu não quero tomar dom de ninguém. Eu quero que os irmãos estejam no dom deles, Deus. Eu quero, Deus, a minha oração é que todos estejam no seu devido lugar. No lugar a qual o Senhor te colocou e te lembrou nesta tarde. Esteja disposto, esteja pronto. O tempo que o Senhor deu hoje para fazer é hoje, é agora. Não espere o futuro para fazer. É hoje que você tem que começar a fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.